Bom dia. Só queria dizer que eu contei os presentes do Fabiano. Foram 4 e mais mensagem ainda. Nada mais a declarar. Bem-vindo. A gente está iniciando uma série nova hoje chamada Cristo. Cristo. Somente Cristo. Passaremos mais 7 semanas falando sobre Cristo. Quem é Jesus? O que Ele fez? Como a gente pode enxergar Jesus? Quem é Jesus para nós? Qual a maneira que Ele se revela através do seu ministério, da sua vida? 7 semanas falando sobre Jesus. Mais que um profeta, mais que um discurso, mais que um homem, mais que um rei, mais que um religioso. Vamos conversar sobre Jesus. Então que Deus abençoe a gente nessa nova série que se inicia hoje. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Mateus 16. Mateus 16, quando Cristo faz uma pergunta sobre sua identidade para os discípulos, e é desse texto que nós vamos extrair a pergunta para hoje. Que talvez Cristo esteja fazendo a mesma pergunta para nós. Mateus 16, 13 em diante. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Verso 15: mas Jesus continuou dizendo: quem dizeis vós que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelaram, mas foi meu Pai que está nos céus. Vamos orar. Pai, mais uma vez a gente pede a Tua palavra nesta manhã em nosso coração, Senhor. Pedimos a tradução do Espírito Santo, a revelação e a iluminação dEle, para que a gente consiga ampliar, Pai, dentro do nosso coração, a visão que temos de Cristo. A gente pede nesse momento a Tua ação sobre nós, para a Tua glória, para a glória do Teu Filho também. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Jesus está andando em Cesareia de Filipe, que era uma região conhecida por ser uma região politeísta, uma região cheia de religiões. Só naquela aldeia por ali em Cesareia, os historiadores dizem que havia 14 templos dedicados a Baal, ali naquela região. Havia uma caverna próxima dali, onde é feita essa pergunta, dedicada ao deus Pan. Diziam que o deus Pan, o deus da natureza, havia nascido naquela caverna. Havia também um templo construído por Herodes para adoração a César. É no meio dessa confusão de templos a Baal, César e Pan que Jesus para e pergunta: quem os homens estão dizendo que eu sou? E os discípulos respondem: Senhor, eles estão dizendo que você é um profeta. E o tema do sermão de hoje é mais que um profeta. Estão dizendo que o Senhor é um profeta. Estão dizendo que o Senhor é Elias. Outros falam que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. Aí Jesus para e fala assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Vocês que estão andando comigo, vocês que me conhecem, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, como sempre, o primeiro a falar, se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus dá um sorriso, olha para Pedro, fala: Pedro, você é bem-aventurado. Não foi carne nem sangue que te revelou, não foi a tua humanidade, não foi o teu intelecto, não foi o teu discernimento, foi o Espírito do meu Pai que te revelou isso. E a gente aprende 2 coisas importantes. Primeira, Jesus deve ser revelado universalmente, sim. Todo o universo reconhece Jesus
como Deus. Só que essa revelação de Jesus no universo, ela passa por indivíduos. Nós temos que ter a nossa revelação de Jesus, nós temos que ter o nosso encontro com Jesus, nós temos que ter a nossa experiência com Jesus, para quando Ele perguntar, e você? Quem você diz que eu sou? Você pode dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu tenho identidade contigo, eu sei quem o Senhor é, eu sei quem eu sou por causa do Senhor. Nós precisamos ter um contato com Jesus. Não é quem os homens dizem que Ele é, não é o que você ouve falar de Jesus, é o que você sabe de Jesus. Quem é Cristo para você? Segundo ponto é que essa resposta, ela é espiritual. Não é uma resposta que a gente discerne lendo apenas e ouvindo sermões. É uma experiência de alma com Jesus. É um encontro quando você cruza o caminho de Jesus, Ele na verdade cruza com o teu, porque Ele te procura, e você para perante Ele, olha para Ele e você tem duas opções. Ou você nega Jesus como Deus, ou você se prostra e diz, tu és o meu Deus, o Filho do Deus vivo, tu és o meu Senhor. É isso que Jesus está dizendo para eles. Quem vocês dizem que eu sou? A gente transformou Jesus num grande filósofo, num grande profeta, num grande administrador. Existem vários livros que vendem Jesus como um grande marqueteiro. Vocês já viram essa série de livros que vendem como Jesus, o maior líder que já existiu? E eu encontrei uma pesquisa interessante. Silvio Santos é mais admirado que Jesus, diz pesquisa. Poxa vida! Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Inglês Future Ball, ou Paul, acho que é o nome aqui, para a Johnny Walker, o chefão do SBT é mais querido que o empresário Bill Gates, que o ex-presidente Lula e que a atriz Angelina Jolie. Jesus aparece em 5º lugar nessa lista, seguido pelo empresário Ike Batista. Colocaram Jesus no meio de uma lista de popularidade humana. Vamos pesquisar Jesus? O que você pensa? Não, o Silvio Santos foi mais famoso que Jesus. Porque colocaram Jesus no lugar errado. Colocaram Jesus no lugar onde Ele não está, Ele não cabe ali. Não é o lugar de Jesus uma lista humana de popularidade de internet. Jesus é o Senhor sobre esses homens, Jesus é o Criador desses homens, Ele não está nessa lista. Jesus não está em lista nenhuma. Se tem alguma lista que exista, é a lista que Ele mesmo diz qual vai ser a lista. Ele é o Senhor. Aí eu encontrei uma carta, escrita num livro chamado Incomparável Jesus Cristo, que diz assim, autor anônimo, século XIX, escreveu uma carta intitulada Uma Vida Solitária. Ele nasceu numa vila obscura, filho de uma camponesa, cresceu em outra vila, onde trabalhou numa carpintaria até 30 anos. Então, por 3 anos, ele foi um pregador itinerante. Ele nunca escreveu um livro, nunca assumiu qualquer posição, ele nunca teve uma família ou possuiu uma casa. Ele não cursou faculdade, nunca visitou uma cidade grande, aliás, ele nunca viajou mais do que 160 quilômetros de onde ele nasceu. Ele não fez qualquer uma daquelas coisas que usualmente a gente associa com grandeza. Não sentou em trono, não andou de cavalo branco. Tinha apenas 33 anos quando a maré da opinião pública se ergueu contra ele. Seus amigos o abandonaram, ele foi entregue aos seus inimigos e suportou o escárnio de um julgamento injusto. Foi pregado numa cruz entre 2 ladrões. Enquanto ele morria, os seus executores disputavam o seu manto, que era a única propriedade que ele possuía nessa terra. Depois de morto, ele foi colocado em um túmulo emprestado pela piedade de um amigo. 19 séculos vieram e se foram, e hoje ele permanece como personagem central da raça humana, o líder de todo o avanço da humanidade. Todos os exércitos que já marcharam, todos os navios que já navegaram, todos os parlamentos que já se reuniram, todos os reis que já reinaram, colocados juntos, não tiveram sobre a vida dos homens nesse planeta o impacto que teve essa única vida solitária. Esse é Jesus, o rei dos paradoxos, que vem ensinar como é ser gente de Deus, que vem ensinar como é que é andar com a identidade de Jesus, como é ser filho de Deus nessa geração. Esse é Jesus. O C.S. Lewis tem um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, uma obra-prima dele. Eu recomendo muito a leitura para todo cristão. E numa das falas mais interessantes do livro, ele diz o seguinte: essa é a única coisa que a gente não deve dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse,
ele não seria um grande mestre da moral, ele seria um lunático. No mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha, ele diz. Ele, um ex-ateu, um ex-agnóstico, escreve isso. Faça a sua escolha. Ou esse homem, Galileu, que eu li a sua descrição aqui, ou ele era quem ele realmente dizia que era, ele era o Filho de Deus, ou ele não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer silenciá-lo por ser um louco, você pode cuspir nele, você pode até matá-lo, ou você pode se prostrar perante ele, se prostrar aos seus pés e chamá-lo de Senhor e meu Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção, ele não quis deixá-la. Jesus não deixou a opção para que ninguém que cruzasse o seu caminho ou que fosse cruzado pelo caminho dele dissesse que ele é somente um grande homem, somente um grande profeta, somente um grande líder. Ou Jesus era quem realmente ele era, ou segundo C.S. Lewis, ele é comparado a um lunático, porque ele afirmava ser Deus. Ele afirmava ser Deus. Ele perdoava pecados, e isso era atributo divino. Ele andou por aqui dizendo: quem vê a mim, vê o Pai. Ou ele era louco, ou ele era Deus. Então ele diz: faça a sua escolha. Quando Jesus cruzar o teu caminho, você pode olhar para ele e dizer: esse é um grande homem, eu admiro o seu trabalho, eu admiro o que o Senhor deixou de inteligência espiritual para essa humanidade. Ou você para, se ajoelha, cai de joelhos, olha para Jesus e fala: tu és o meu Deus e o meu Senhor, e sem o Senhor não há salvação para a minha vida. Quem é Cristo? Quem vós dizeis que sou? Quero mostrar para vocês no Apocalipse uma visão de Cristo que toca muito meu coração. Uma visão universal de Cristo, que traz luz de quem é esse Jesus, o quanto ele é reverenciado, o quanto ele é diferente de nós, o quanto ele é supremo e soberano sobre nós. Abra sua Bíblia em Apocalipse 5. A gente vai ler um trecho grande da Escritura e que sirva de inspiração a você, essa visão que João tem na ilha de Patmos, ao descrever Jesus, ao descrever o Cordeiro de Deus, que nessa imagem aqui é um cordeiro muito especial e muita coisa acontece nessa cena em Apocalipse 5. Eu quero que você leve o olhar para esse Jesus que é muito mais que um profeta, segundo essa descrição de João. Apocalipse 5 diz assim: eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Eu vi também um anjo forte que proclamava em grande voz e perguntava: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos chegou a mim e disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, eu vi um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, o cordeiro e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele tomou, note o que acontece na cena de João, a narrativa. Quando o cordeiro toma o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões fazem o quê? Se prostram. Eles se prostram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa na mão e taças de ouro cheias de incenso, que são o símbolo e as orações dos santos. E eles entoavam um cântico que nasce dessa cena, que nasce dessa revelação, que nasce dessa perspectiva de olhar Jesus, esse Jesus que é muito mais que um homem. Eles olham e eles dizem: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque você foi morto e com o teu sangue você comprou para Deus os que procedem de toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação. E para o nosso Deus você constituiu eles reino e sacerdote, e eles vão reinar para sempre na terra. Verso 11, vi e ouvi então uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Os anjos também entram nesse louvor.
E os seres viventes, os anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Agora ele vê uma grande multidão de incontáveis pessoas de toda a tribo, raça, língua e nação. E eles também se juntam e proclamam em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então, eu ouvi que toda a criatura, a cena vai se expandindo, toda a criatura, não é só a grande multidão, não é só os anjos, não é apenas os anciãos, toda a criatura que está no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, debaixo do mar, não importa onde estiver uma criatura, tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Esse é Jesus. Esse é Jesus na visão de João. Esse é aquele que consegue tirar um rolo da mão de Deus, e quando ele tira esse rolo, começa uma cadeia de adoração. O ancião se prostra, o anjo se prostra, uma multidão incontável se prostra, e a natureza inteira e toda a criação que tem debaixo do mar, em cima da terra, começa a dizer: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Esse é Jesus para João. E eu quero explicar para vocês o que é esse livro. Por que está na mão de quem está no trono? Por que só o Cordeiro pode pegar? Por que o Cordeiro parece que está morto? Por que ele tem 7 chifres? Por que ele tem 7 olhos? Por que tem harpa e tem incenso naquelas taças? O que isso tem a ver comigo e com você? A Bíblia, ela conta a história de um ano chamado o Ano do Jubileu. Foi instituído por Deus para o antigo Israel o Ano do Jubileu. Era o ano da celebração, o ano em que a terra descansava, o ano em que havia justiça, o ano em que a terra era igualada, as posses eram igualadas. O reino de Deus dava seu sinal naquele ano do jubileu. A cada 50 anos acontecia o ano do jubileu. Como é que funcionava isso? Deus dizia para o povo: a terra é minha, a terra me pertence, vocês são apenas forasteiros e peregrinos. Vocês não são seres terrestres tendo uma experiência espiritual aqui. Vocês são seres espirituais tendo uma passagem terrestre. Isso que Jesus dizia. Vocês são espirituais e estão passando por aqui, então a terra é minha. Agora a Bíblia diz que Satanás, ele usurpa a terra. Ele é o príncipe desse mundo. Ele usurpa o direito da terra, e o direito da terra, incluindo a minha e a sua vida. Há um decreto de morte sobre nós que eu falei na semana passada. Ele usurpa essa vida de Deus. Ele rouba os filhos de Deus, a herança do povo de Deus. A Bíblia diz assim: os justos herdarão o quê? A terra. A terra. A Bíblia diz que os justos herdarão a terra. Jesus dará a terra a eles. Só que Satanás usurpou. E naquela negociação em Israel, acontecia algo interessante que tem a ver com esse livro aqui. Que livro é esse, pastor, que está na mão de alguém que está no trono? Eu fiz um livro aqui, achei na sala pastoral, selei com 7 selos, para você ver mais ou menos o que é um livro. Então é um rolo, escrito por dentro e por fora, segundo a gente leu, selado com 7 selos, com testemunhas, com selos. Esse rolo está na mão daquele que está no trono. E o anjo pergunta: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro? Ninguém é digno, ninguém é digno. Aí João começa a olhar aquilo e chora. E ele fala: ninguém pode abrir esse livro, porque João sabe que nesse livro está a posse da terra, está a posse da tua vida, está a posse da história humana. Esse é o livro da vida, esse é o livro da história humana. E nesse livro, se ninguém puder abrir, está dito que essa terra foi usurpada. Está na mão de Deus. Você vai entender essa linguagem. 3 voluntários, podem me ajudar? Por favor. Você tem sido voluntário a cada sábado. Eu vou te contratar. Mais 2 voluntários. 2 voluntários. Mais 2, gente, sem exposição. Aí, por favor, as mulheres. Oi? Você foi Deus semana passada, né? Hoje você vai ser... Daqui a pouco, espera aqui, eu já vou te arrumar um papel já. Vem aqui vocês. Olha aqui. Ela está sobre a terra, só que a terra pertence a quem? Vamos ajudar. A Deus. Firma isso aí. A terra é de Deus. E a terra foi usurpada. Ok? Em Israel, Lígia era mordomo daquela terra. Ela cuidava da terra, cuidadora da terra. A cada 50 anos havia o quê? O ano do jubileu, onde a terra era devolvida. Caso a Lígia tivesse problemas financeiros, tivesse apertada, tivesse que vender sua terra,
a posse, o domínio dessa posse da terra ceder para alguém durante um tempo, ela faria um documento, segundo o Levítico. O jubileu está descrito lá em Levítico, posso passar o texto depois para você, e as escrituras. Era feita uma escritura selada, escrita por dentro e por fora, que dava à pessoa que compra a terra dela o domínio e da posse daquela terra naquele momento. Como era feito isso? Pastor, em 50 anos a terra volta para quem? Para Lígia, porque a terra é do Senhor. Em 50 anos volta para ela. Mas vamos dizer que ela vendeu a terra com 12 anos de uso. Faltam quantos anos para chegar a 50? 38. Então ela vai pagar por 38 anos. Se a Lígia já usou 48 anos a terra e ela está apertada demais, tem que vender, ela vai pagar por 2 anos. E depois de 2 anos volta para ela. Acontece que, como é que era feita essa posse da terra sendo tomada de volta para a Lígia? Existia 2 métodos. Primeiro, a Lígia podia comprar. A Lígia podia ir lá e comprar a terra. Ela podia falar, bom, deu uma acertada nas contas, fiz uma economia, coloquei em renda fixa, né? E vou tomar a terra de volta. Ela pode comprar. Na história da Bíblia que a gente leu, quem é digno de abrir o livro? Ninguém. Ninguém podia abrir o livro. Ou seja, ninguém tinha o quê? Condição de comprar de volta. Ninguém podia. E João começa a chorar. Mas havia uma segunda possibilidade em Israel, que era quando um primo rico, um parente próximo, ele vinha e fala, Lígia do céu, o que aconteceu com você? Que miséria que você está. Cadê tua terra? Que eu vinha te visitar. Cadê teu gado? Vendi. Não, eu sou o primo rico. Anote essa palavra, rico. Ele vem e faz o quê? Compra e resgata a terra, redime a terra. Olha os termos. Ele resgata a terra e redime a terra. E ele faz o quê? Ele entrega de volta a terra para Lígia. Olha aí que maravilha. O pessoal se empolga nessa parte. Então aqui, o primo rico, a Bíblia diz que ele é Jesus, o nosso resgatador. É ele que vem comprar de volta a tua vida, a tua história. Por que ele é rico? Porque ele é rico em misericórdia. Porque o texto diz que só ele era digno de abrir o livro, o cordeiro. Por quê? Porque ele foi morto e com o sangue dele, ele comprou de volta aqueles que pertenciam a Deus. E aí ele pega a terra e entrega de novo para os santos. Ele fala, vocês vão herdar a terra agora. Percebe a estrutura do texto? Agora, obrigado pela ajuda, para o pessoal entender, obrigado. Pode ficar com o livro. Guarda. Então vou usar no próximo aqui. Jesus entra como um cordeiro, e ele entra como um cordeiro que tivesse sido morto. Mas ele entra com 7 olhos e 7 chifres. O que quer dizer isso, pastor? É óbvio, 7 olhos é a plenitude da sabedoria de Jesus. Ele tem os espíritos da sabedoria. Os 7 olhos é aquele olho que pode ver tudo. Todo o conhecimento é dele. Então não é apenas o cordeiro morto, ele é o leão da tribo de Judá. Ele entra na história para resgatar a história. E ele é aquele que sabe todas as coisas e pode todas as coisas. E ele tem 7 chifres. Porque chifre na Bíblia não é símbolo de mal, é símbolo de poder, de autoridade. Então ele tem o quê? 7 chifres, ele tem toda a autoridade. Ele tem a plenitude da autoridade e a plenitude da sabedoria. E esse cordeiro, como tendo sido morto, ele entra na história. E Abacuque vai dizer o seguinte: das suas mãos saíam raios de luz, e ali estava o esconderijo da sua força. Porque as marcas estão ali, o cordeiro como se tivesse sido morto, mas o poder também está ali. Ele é o leão da tribo de Judá. E ele invade a história humana, pega o livro da mão de Deus e fala, eu sou digno de abrir o livro. E o texto vai dizer, ele é digno de abrir o livro, porque com o seu sangue, verso 9, foste morto e com teu sangue compraste para Deus, remiste, resgataste para Deus, os que procedem de onde, gente? Toda a tribo, toda a língua, toda a nação. Jesus é o Deus que morre por nós, ele é o leão da tribo de Judá que resgata o mundo inteiro. Ele não é um profeta, ele é muito mais que um profeta, ele é o objeto da profecia. Ele é aquele que todos profetizaram para que houvesse o cumprimento nele. Ele não é um ensinador de princípios de amor, ele é Deus, ele é Jesus, ele é Jesus. Ele é Jesus, ele é o cordeiro, ele é o leão que redime a minha, a tua história, a história humana. Por isso que ninguém consegue ficar parado quando ele pega o livro. Vocês entendem o que está na cabeça de João? Quando ele toma o livro, é como se acontecesse assim, agora sim a história tem um final.
Jesus assumiu a história. Ele entrou na história e revelou para a gente a salvação para toda a tribo, para todo mundo. E aí começa o louvor. O anjo se prostra. Aí os 24 anciões se prostram. E aí eles começam a cantar: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, de receber a honra, o poder, a majestade e o louvor. Aí eles param e João vê uma grande multidão incontável, de milhões e milhões, que eu creio que vão ser milhões e milhões de salvos, redimidos pelo sangue de Jesus, resgatados por Jesus, comprados de volta por Jesus. Satanás não tem a tua vida, você foi comprado e redimido por Jesus. E aí ele resgata todo mundo de toda a tribo, ele olha a grande multidão, e a grande multidão se ajoelha, e começa a juntar-se com os anjos e com os anciãos: digno é o Cordeiro de receber a riqueza, o poder, a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Aí para a cena ele fala: aí eu vi que toda a natureza, o céu, a terra, animal debaixo do céu, todo ser vivente, começou a declarar: ao que está no trono, Pai, e ao Cordeiro seja dada toda a honra, toda a glória pelos séculos dos séculos. E a gente continua fazendo isso para sempre, para sempre. Grande conflito. Agora Cristo de novo aparece à vista dos seus inimigos. Muitos acima da cidade, ele aparece sobre um fundamento de ouro polido. Ele está num trono alto e sublime. Esse é Jesus. Ele, sobre esse trono se assenta esse Filho de Deus, e em redor dele estão os seus súditos do seu reino. O poder e a majestade de Cristo nenhuma língua pode descrever, nenhuma pena pode retratar. A glória do Pai envolve o seu Filho, e o resplendor da presença de Jesus enche a cidade de Deus, Jerusalém, e estende-se para além das portas, inundando a terra inteira com seu brilho. E além de lá está a multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Trajavam vestidos brancos, e com palmas nas mãos. Terminou a sua luta, a vitória está ganha. Correram no estádio e alcançaram um prêmio. O ramo de palmas em suas mãos é um símbolo do seu triunfo, e as vestes brancas, um emblema da imaculada justiça de Cristo, que agora possuímos. Os resgatados de Jesus entoam um cântico de louvor, que ecoa repetidas vezes pelas abóbadas do céu. Salvação ao nosso Deus que está no trono e ao Cordeiro. E os anjos e serafins unem a sua voz em adoração. Tendo os remidos contemplado o poder e a malignidade de Satanás, eles viram como nunca antes que poder nenhum poderia ter sido responsável por isso, a não ser o de Cristo. Poderíamos ter feito vencedores. Em toda aquela resplendente multidão, ninguém há que atribua salvação a si mesmo, como se houvesse prevalecido pelo próprio poder e bondade. Nada se diz do que fizeram ou sofreram. Lá eu não sou nada, lá eu não fiz nada. A única voz que sai do povo de Deus dessa cena, o motivo de cada cântico, a nota fundamental de cada antífona é: salvação ao nosso Deus e ao Cordeiro. E ao Cordeiro. Ele é mais ou não é mais que um profeta? Toda a criação adora Jesus Cristo. Ele é Cristo. Ele tem supremacia. Eu quero lembrar você alguma supremacia que ele tem. Que o Espírito Santo converta o teu olhar a Jesus nesse momento. A supremacia da divindade. Ele é Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é Deus. Ele é Deus. Nele habitou toda a plenitude da divindade. Ele era a exata expressão do caráter de Deus, Hebreus diz. Ele era Deus andando aqui. Não há ninguém que possa se dobrar perante outro Deus a não ser Jesus Cristo. E você tem duas opções: ou ele é apenas um homem, um lunático, ou ele é o teu Deus, o teu Senhor, e você se prostra perante ele, porque ele é Deus. A supremacia da sua eternidade. Ele é o princípio e o fim. Jesus nunca teve um começo. Jesus não começou. Jesus estava lá. Jesus era. E o Verbo se fez carne, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele não começou. Jesus não tem começo e não tem fim. Ele é eterno, é supremo em eternidade. Jesus é supremo na sua constância. Jesus não muda, Ele não quebra uma promessa que Ele faz para nós. Se Ele prometeu que vai resgatar, Ele vai resgatar. Se Ele prometeu que vai completar uma obra, Ele vai completar. Ele não quebra a sua promessa. A supremacia do seu conhecimento, da sua sabedoria. Ele é o Deus que sabe todas as coisas, que chama as estrelas pelo nome. As bilhões e bilhões de galáxias foram feitas pelo sopro da sua boca. Quando Ele fala, tudo se faz. Haja! E acontece. Quando Ele fala, tudo se faz.
E aí a Bíblia diz, mas Ele sabe tudo isso e sabe contar os cabelos que ainda te restam na cabeça, no meu caso. Sabe tudo. Sabe tudo. Sabe o pensamento, sabe a palavra que antes de sair da tua boca, discerne as intenções, rasga a gente por dentro, inverte a gente do avesso, fala, eu te vejo de um jeito que ninguém mais te vê. A supremacia da sua autoridade, toda a autoridade me foi dada na terra e no céu, Ele fala, Ele é supremo em autoridade. Não há nenhum espírito que possa prevalecer contra o nome de Jesus, contra a presença de Jesus. Os espíritos identificavam Ele. Nós sabemos quem você é. Por que você está importunando a gente? Sabiam que Ele era um espírito que não há para resistir. A supremacia da sua providência. Ele cuida de nós. A misericórdia dele se renova para nós. A supremacia da sua palavra. Ele fala, Lázaro, vem para fora. E a morte não pode resistir à palavra de Jesus, porque a palavra da vida é a palavra do Criador da vida. E quando Ele fala, sai morte, a morte tem que sumir. E a vida eterna invade aquela pessoa. Um decreto de Jesus na tua vida, uma palavra de Jesus na tua vida, incorporada nesse coração, pode mudar a tua história. A palavra dele cria, a palavra dele tem autoridade. Quando os homens vão buscá-lo no Getsêmani, perguntam, quem é Jesus de Nazaré? Ele fala, quem vocês estão buscando? Ele diz, Jesus de Nazaré. Ele fala, sou eu. E quando ele fala, sou eu, aquela escolta cai por terra. João descreve isso. Quando ele fala, sou eu sou, aquela escolta cai por terra. A palavra de Jesus. A supremacia da sua pureza, da sua santidade. Ele nunca pecou. Ele não abria sua boca contra ofensa. Ele é nosso exemplo de pureza e de santidade. A supremacia da sua fidelidade. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para sempre. Ele vai cumprir o seu propósito de resgatar a nossa vida. A supremacia da sua justiça. Ele vai trazer justiça para essa terra. Para todo aquele que sofre injustiça, seja social, relacional, moral, ética. Ele vai resolver essa conta. Ele é o justo que justifica a todos e traz justiça para a terra. A supremacia da sua paciência e da sua graça. É aquela graça, aquela misericórdia que se renova suprema na tua vida, todo dia que você desperta. Esse é Cristo. Esse é Cristo, o Deus encarnado, o Messias, a semente prometida, o Santo de Israel, a consolação do povo, o servo do Senhor, o bom pastor, a luz do mundo, a água da vida, o pão da vida que sacia a nossa alma, o lírio dos vales, a rosa de Saron, a estrela da manhã, o desejado de todas as nações, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Deus forte, o conselheiro, a pedra de esquina que foi ferida por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a porta, Ele é a pedra, Ele é a rocha, Ele é o único fundamento, Ele é o grande eu sou, Ele é o Emanuel, Deus por mim e por você, Deus conosco. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Amém de Deus, o nosso resgatador, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. E vós, quem dizeis que Ele é? Quem dizeis que Ele é? Você tem duas opções. Você pode professar o nome de Jesus e viver como se Ele não existisse. Ou você pode escolher pedir a revelação do Espírito Santo, para Ele mostrar quem Ele é na tua vida. E todo dia você se prostrar e dizer, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Deus. Que essa seja a resposta do teu coração hoje. Quando o Espírito te cruzar agora, na tua mente, no teu discernimento, responda no fundo da tua alma, eu sou teu, e Tu és o meu Deus, Tu és o meu Cristo, Tu és o único a quem eu presto culto, Tu és o único a quem eu dobro meus joelhos. E que esse senso de identidade, de que você é filho dele, que transforme a tua vida, que transforme a tua história. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Vamos orar. Deus, louvado seja o teu nome, Pai, porque um dia enviou Jesus para nós.
Um dia escolheu enviar o teu filho encarnado aqui nessa terra, para viver no meio desse lixo que a gente é, Pai. Para poder mostrar como é que é amar, como é que é ser puro, como é que é ser justo, como é que é conviver com gente, como é que é conviver com poder, como é que é conviver com dinheiro. Ele veio aqui para ensinar, Pai, como é ser humano, como é viver sendo teu filho. E a gente louva o teu nome porque Ele não escolheu só viver, Ele escolheu morrer, Pai. E na cruz Ele entregou a sua vida para que a gente pudesse ter vida. E como eu disse no Apocalipse, Ele é o único digno de abrir o livro da história humana, da nossa história, porque Ele morreu. E com o sangue dele, Pai, Ele comprou para si, para o Senhor, a vida de cada um que está aqui nessa igreja e ouvindo esse sermão agora, Pai. Nós somos teus, Pai, pela criação e pela redenção. Louvado seja o nome do Cordeiro nesse lugar hoje, Senhor. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Nós, como teus servos, como discípulos de Cristo, oramos apenas para exaltar o nome de Jesus aqui. Onde um ou dois estivessem no nome dEle, Ele estaria entre nós. Então Jesus, que está entre nós agora, louvado seja o teu nome. Ao Senhor seja a glória, a majestade, o poder, a força, pelos séculos dos séculos. Que o Senhor nos dê revelação de Cristo, Pai, e que essa revelação nos transforme a cada dia, Senhor. Que a gente cresça a imagem de Jesus, de glória em glória, até o dia que seremos revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade, e seremos como Ele é. Até lá, Pai, nos dá uma revelação mais clara através desses sermões, e que essa revelação seja suficiente para transformar a nossa vida em gente mais parecida com Jesus, Pai. A gente entrega a nossa adoração ao Cordeiro, porque não há amigo igual a Ele, não há Deus igual a Ele. Ele é o nosso soberano, o nosso supremo. Ele é o início e o fim da nossa vida. É nele que a gente se move, que a gente existe, é nele que a gente respira, e é no nome de Cristo Jesus que a gente ora. Amém, Senhor. Amém.